pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô aprontando por aqui, que são os geladinhos gourmet. Vendi muito nesse final de semana que passou, muito mesmo, saiu bastante geladinho. Eu fiz eles no estilo gourmet e com casquinhas de chocolate. Eu fiz sem casquinha, com casquinha, fiz ninho com Nutella, ninho com morango, maracujá, maracujá com casquinha de chocolate, coco com casquinha de chocolate, fiz de tudo um pouco. Hoje eu vou mostrar pra vocês o geladinho de maracujá e com casquinha de chocolate também. Eu fiz essa geleia, olha que lindeza. Aqui eu ainda não coloquei eles aqui dentro, eu vou fazer a massa com vocês. E depois eu explico como faz a geleia também, pra gente colocar nesse geladinho. Que fica uma delícia e fica uma graça, olha, muito brilhosa essa geleia. Que é essa geleia aqui, ó, que eu separei pra mostrar pra vocês como que eu coloco também no saquinho. Tá vendo que geleia bonita? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer duas versões com a mesma receita. A gente vai fazer ele com essa geleia, né, no saquinho. E também a gente vai fazer com a casquinha de chocolate, que é super simples também. Então, vamos lá partir para fazer a massa. Então, a gente vai começar com a nossa receita aqui. Vou colocar 1 litro de leite no meu liquidificador. Se o seu liquidificador for pequenininho, você coloca só metade dele, acrescenta todos os ingredientes, bate. Depois, como não vai caber o restante do leite, aí o que você vai fazer? Vai colocar numa vasilha e vai derramar o leite ali na vasilha e vai misturar com a mão mesmo, não tem problema. Só os outros ingredientes mesmo que tem que bater todo mundo junto. Então vamos lá, colocar 1 litro de leite. Pronto, sem bagunça, ó. Coloquei o leite todo. Deixa aqui do lado. Agora a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado. Lixo. Só despejar aqui dentro, ó. Agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Vou baixar a mão aqui, porque esse creme de leite ele é bem líquido, ó. Senão espirra tudo, faz a maior bagunça. Pronto. Então a gente colocou 1 litro de leite, um leite condensado e um creme de leite. Agora a gente vai colocar 5 colheres de leite em pó. Não precisa ser o ninho, só que eu uso muito ninho aqui e é o leite em pó que eu tenho. E o valor dos outros estão mais ou menos no mesmo valor do ninho, então resumindo, uso ninho mesmo. Mas pode ser qualquer leite em pó. A não ser que você for fazer o sabor de ninho, aí você tem que usar realmente o ninho, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 colheres. Pronto. Agora a gente vai colocar 15 gramas, que é uma colher de liga neutra, ó. Liga neutra é esse pozinho. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Ó, tá vendo? Liga neutra, que é um pozinho. Esse pozinho serve pra quê? Pra não cristalizar o nosso gelinho. Ele não vai deixar ficar aqueles pedacinhos de gelo dentro. Então é muito interessante, eu gostei muito. A quantidade de gramas, tá vendo? Ó, mais ou menos assim. Ó, essa aqui deu 17 gramas, não tem problema. Só não passa de uma colher, coloca apenas uma colher mesmo. Perfeito. Essa mistura é a nossa mistura base. Todos os nossos geladinhos é feito dessa forma. Eu vou bater no liquidificador e eu deixo essa mistura base. O que vai mudar aqui é o quê? A saborização. Então, se eu quiser fazer ninho com morango, eu vou fazer da mesma forma, porém, a mais eu vou acrescentar aqui, além da mistura base, vai ser 150 gramas de leite ninho, pra virar o sabor de ninho. No nosso caso aqui, a gente tá fazendo de maracujá. Então, o que eu vou acrescentar mais nessa mistura base? Eu vou colocar 2 suquinhos Tang. Eu não gostei do geladinho só com o sabor do suco Tang e nem com o sabor só da fruta do maracujá. Então, resumindo, o que eu adaptei e eu fiz e eu gostei? Coloquei 2 suquinhos Tang e vou colocar metade daqui, que é mais ou menos 2 maracujá, né? Depende da quantidade de polpa que tiver no seu maracujá. Mas aqui eu tenho 4 maracujá, uma polpa bem grandona, né? Com bastante polpa. Então, metade eu vou usar pra essa receita e a outra metade eu vou fazer uma outra receita também, porque como tá saindo muito, tô aproveitando e fazendo um monte enchendo meu congelador. Então, vamos lá. Pra esse aqui, a mistura base tá pronta e agora a gente vai saborizar essa mistura base. Vamos colocar o nosso suco Tang de maracujá. Pronto. Agora a gente vai levar pro liquidificador. Vamos misturar e depois que a gente misturar, a gente vai acrescentar a nossa polpa. Agora que a gente bateu a nossa massa, eu vou acrescentar a nossa fruta, que no caso vai ser metade dessa polpa aqui.
Aqui vai muito do sabor que você quer deixar no seu geladinho. Se você colocar muito, pode ser que fique muito azedinho. Se você colocar pouco, pode ser que não fique tanto sabor de maracujá. Vai decidir aí o seu gosto. Então eu acho interessante nessa parte e dosando aos poucos, você experimenta. Gostou? Ok. Para de colocar a quantidade de fruta, tá bom? Da polpa, né, no caso. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar mais ou menos metade. Ó, eu acho que foi uma quantidade bacana. Vou bater. Se tiver ok, vou deixar dessa forma. Se não, eu acrescento mais um pouquinho. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Olha como tá bonitona essa massa. Vou chegar perto pra vocês verem. Dá pra ver assim? Só pra não derramar. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou experimentar. Se tiver ok, a gente para de quantidade de polpa. Se não, a gente coloca mais um pouquinho. Consegui derramar um pouquinho aqui, mas não tem problema. Vamos ver. Pronto, agora ficou perfeito. Gostei de como ficou. Perfeito, é assim que eu quero. Então vamos lá. Vou derreter o chocolate. Pra fazer a casquinha é super simples também. Da mesma forma que a gente colocou a nossa geleia aqui dentro, a gente vai fazer com o chocolate. Só que ele tem que estar morno, ele não pode estar o chocolate já ficando na temperatura ambiente, tá? Ele não pode estar muito quente, mas também não pode estar muito frio pra ficar duro e não passar o líquido ali no meio e ele ficar nas bordas. Vou mostrar pra vocês que vai ficar mais fácil de entender. Então eu peguei aqui o chocolate. Como eu já tava fazendo ontem, eu tenho um pouquinho aqui ainda dentro, ó. E eu tô usando essa manga de confeitar pra colocando o chocolate dentro pra facilitar na hora de a gente colocar no saquinho, né, do geladinho. Então eu vou tirar o chocolate aqui pra gente derreter. Tudo junto e vou colocar mais um pouquinho. Vou pegar. O chocolate que eu tô usando é a cobertura fracionada da Harold. Eu gosto muito dessa cobertura. Tudo que eu tenho de fazer de casquinha eu faço com ela. Então, os geladinhos eu também estou fazendo com ela e fica maravilhoso. Eu amei o sabor. Eu uso essa daqui, ó. Da Harold, tá vendo? Gosto demais dessa marca. Vou colocar aqui e eu vou levar de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Quando derreter total, que estiver bacana, aí sim a gente vai colocar na manga de confeitar e vai colocando dentro dos saquinhos. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui. E o legal é que esse daqui, ele já vem como se fosse umas moedinhas. Então pra derreter, não precisa cortar, facilita muito mais a nossa vida. É só colocar mesmo na bacia e levar pro micro-ondas. Esse papelzinho eu coloco aqui porque fica sujando a minha mão, aí eu fico segurando aqui, ó, pra não sujar. Prontinho, ó. Aí a gente vai mexer um pouquinho. E vai fazendo isso até derreter totalmente o chocolate, ó. Ele tá bem quente. Deixa eu segurar aqui. Talvez derreta todos agora. Vamos ver. Ó, ainda tem uns pedacinhos. Vamos ver se eles se desmancham. Porque eu não vou colocar esse chocolate todo de uma vez na manga de confeitar. Então se ficar só uns pedacinhos, não tem problema. Conforme a gente for derretendo das próximas vezes, aí ele vai desfazendo, né? Vai ficando bem líquido, ó. Eu acho que não precisa levar de novo, não. A gente consegue usar aqui, ó. Ó, dá pra usar assim. Então vamos deixar aqui do ladinho. Deixa eu fechar o micro-ondas. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui dentro só um pouquinho. Vou colocar umas 2, 3 colherzinhas. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3 tá ótimo. Porque esse chocolate que tá aqui na manga de confeitar, ele vai ficar duro muito mais rápido que esse que tá na bacia. Então, o que a gente vai fazer? Se ele ficar duro, a gente retira daqui e aqui pega desse daqui vai estar morninho. E é assim que a gente vai seguir fazendo. Então, aqui eu vou descer até lá embaixo e eu vou colocar um dedinho de chocolate, tá vendo? Ó, não precisa ser mais que isso. Um dedinho é o suficiente, que vai dar aproximadamente uns 15 gramas. Vou deixar aqui. Coloquei, ó, tá vendo aqui mais ou menos um dedinho? Perfeito, agora a gente vai fazer o quê? Vai pressionar pra esse chocolate ir subindo.
Então pressiona, pressiona, ó. Automaticamente ele vai subindo, tá vendo? Já vou mostrar pra vocês como é que fica. Pressiona, pressiona. Só não deixa falha, que se você deixar falha aqui, essa casquinha pode ser que rache. Ó, como que ela fica. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Fica dessa forma aqui. Aí agora a gente vai colocar a quantidade de massa. No caso, eu tô utilizando 120 ml. Eu coloquei um pouquinho a mais, porque o mousse, como é um mousse mais grossinho, ele não desce todo. Fica muita coisa aqui, ó, nas bordas, tá vendo? E acaba não preenchendo a nossa quantidade que eu preciso, no caso. Então eu vou colocar um pouquinho a mais, mas não necessariamente eu vou colocar tudo aqui, porque vai ficar uma boa parte no copo. Então vamos lá. Só colocar o funil. E aqui a gente vai despejar, ó. Automaticamente, o recheio fica no meio e o chocolate fica nas bordas, tá vendo? Olha o que eu falei do mousse. Ele não desce por completo, tá vendo? Pronto. Ele dá um pouquinho mais de trabalho que os outros recheios. Ó, aqui é o espaço que a gente deixou pra amarrar. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar bem rente ao recheio, porque se você deixar ar, esse ar depois ou ele fica aqui, quebra a sua casquinha, ou senão ele fica aqui embaixo e fica feio. Então não é legal deixar ar. Então pega bem na massa mesmo, ó, e você vai girar. Por enquanto a casquinha tá mole, então não corre risco de quebrar. Aí você vai girar e aqui a gente vai conseguir amarrar. Se sobrar um pouquinho de excesso aqui, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, e tira. Não tem problema, porque isso aqui a gente consegue usar novamente. Esses restinhos que a gente vai colocando ali. E aqui é só dar um nó. Tá vendo? Essa parte é a parte mais chatinha, que é a parte do nó. Mas também não tem segredo, ó. Colocou aqui. Só apertar pra baixo. Prontinho, ó. Finalizamos o nosso geladinho. Tá vendo como ele ficou bonitão? Aí a gente vai deixando eles aqui de lado. Tá vendo que perfeito? Olha como eles ficam bonitinhos, tá vendo? Duas variações de um mesmo sabor. Só que esse tem chocolate e esse tem a geleia de maracujá. Se você não quiser fazer a geleia, é bacana também, você não precisa fazer. Deixa ele só assim que ficou bonitinho, né? No caso, sem a geleia, porque a geleia eu coloco daqui pra baixo. Deixa ele só assim que fica muito bonitinho também. Coloca a sua etiqueta e é só vender, tá? Prontinho pra vender. Então vamos lá. Peguei o saquinho, coloquei minha manga de confeitar, vou levar até o final. Ó, até lá embaixo. Pronto, aqui eu vou pressionar mais ou menos um dedinho de chocolate, ó. Pronto, vou tirar já limpando o biquinho. Deixo aqui de lado. E agora a gente vai pressionar ele, tá vendo, ó? Cobre todas as partes, não deixa nenhuma brechinha aqui, pra não ficar feia essa casquinha. Vai pressionando. Ó, vai pressionando. Aqui dá pra pressionar mais, então volta, ó. Tá vendo que o chocolate ele tá vindo, ó? Não precisa ser uma camada muito grossa, pra não ficar tão duro também na hora de comer. Ó, como ficou bonitinha. E ela tá finalizada nessa casquinha, tá vendo? Aí agora a gente vai colocar a massa. Vamos lá, a marcação tá aqui, eu vou colocar um pouquinho acima, por conta do mousse ficar grudado muito tempo aqui no pote, né? Ele não sai todo. Ó, coloquei só um pouquinho a mais. É legal você pegar um de base pra você ir medindo quando você estiver fazendo o mousse. Os outros sabores que é mais molinho a massa, não tem problema que ele não tem esse trabalho. Então vamos lá, a gente vai abrir aqui. Vai colocar o funil. E vai despejar aqui dentro, ó. Vai dando umas mexidinhas assim, ó, que o mousse desce rapidinho. Pronto. Ó como ficou bonitão. Agora a gente vai pegar bem rente aqui, ó, com recheio. Deixa eu pegar mais embaixo. Pronto, ó, peguei bem rente. Vou girar. Tá vendo? Gira, gira, gira. Pronto. Se ficar um pouquinho de excesso aqui, não tem problema. Se for pouco, não vai te atrapalhar amarrar. Mas se for muito, você pode vir retirar aqui, ó, e despejar pra usar novamente. Ó. Esse foi só um pouquinho. Deixa eu limpar a mão aqui rapidão. Senão vai ficar escorregando pra amarrar. A parte de amarrar é bem simples. Tem umas técnicas que a galera tá usando, mas eu ainda não consegui, gente. É muito trabalhoso. Quando consegue, ok, é bem rapidinho. Mas até a gente aprender, então eu optei por fazer dessa forma mesmo, ó. Amarrei aqui, ó que gracinha que fica, tá vendo? Ó. Que bonitão o nosso geladinho. E eu vou deixando aqui do lado, ó. Ele tá mais ou menos do tamanho do outro, tá vendo? Vou colocar assim, que acho que foi melhor pra vocês verem, ó. E a gente vai fazer todos dessa forma.
Dei uma aceleradinha no vídeo para poder ficar mais fácil e não ficar cansativo, mas aqui o processo vai ser bem repetitivo para finalizar esses com a casquinha de chocolate. E na sequência eu vou mostrar para vocês como que eu faço com o de geleia de maracujá, que é a mesma base da massa. Finalizei os nossos geladinhos com a casquinha de chocolate. Os que vão geleia estão aqui do lado e daqui a pouco eu vou montar e vou mostrando pra vocês. Mas, ó, a massa é a mesma, então não vou mostrar a massa porque vai ser a mesma. Eu só vou bater uma nova remessa, né, mais uma quantidade, uma receita igualzinha que a gente fez. E o que vai mudar é mesmo a calda, né, no caso, o que eu vou colocar aqui dentro, que não vai ser o chocolate, e sim essa geleinha que a gente fez com o maracujá, que é essa mesma geleinha que eu mostrei no começo, ó. E ele me rendeu, tá vendo aqui, todos esses geladinhos. Deixa eu virar aqui pra mim contar. Ó, 3, 6, 9, 12, 15... Peraí, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 unidades, tá vendo? Esse com casquinha de chocolate. Agora vamos ver aquele outro. Basicamente vai ficar nessa quantidade de que vai render, porque a gente tá colocando sempre na marcação aqui de 120 ml. Então agora a gente vai usar a geleia e vamos colocar nos saquinhos que nem a gente fez com essas daqui, ó. Vou colocar... Pra ajudar, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o chocolate. Eu vou colocar na manga de confeitar. Aqui a montagem é basicamente parecida com a do chocolate. Porém, aqui a gente pode colocar a calda de maracujá em todos e depois vir apertando. Já com a casquinha não dá, porque ela seca muito rápido. Tem que ir fazendo e colocando da massa. Pronto, coloquei geleia nesses daqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai espalhar, ó, como se fosse o de chocolate, tá vendo? Só espalhar um pouquinho, ó. Só não deixa muito misturadinho aqui no meio, porque senão quando a gente colocar o líquido, ele vai descer, vai ficar todos aqui. Então pode espalhar bem. Ó. Só ir apertando, ó, que ele vai subindo, tá vendo? Não precisa deixar bem na pontinha, não. Vai ficar bem bonitão, ó. Aqui que a gente vai fazer aqui, ó. Quando o líquido ele desce, ele vai empurrando essas sementes. Eu senti que vai fazendo dessa forma. Então, pra evitar isso, a gente vai fazer como se fosse um zigue-zague aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos fazer assim, ó. Porque aí o líquido ele vai vir por esse zigue-zague. Ele vai empurrar a semente, mas nem tanto, ó. A gente vai deixar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Desse jeitinho. Dá pra ver? Assim, ó. Aí vamos colocando aqui. Vamos fazer isso com todas. E se você assistiu o vídeo até aqui, já sabe o que fazer. Curte, comenta, compartilha e também se inscreve no canal, que eu tô soltando bastante vídeo pra vocês aí 3 vezes na semana. Então bora voltar pra esse vídeo. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai medir certinho a quantidade que a gente quer pôr, ó. Passei um pouco, mas não tem problema, eu não vou colocar tudo. Aí aqui a gente vai pegar... Vai colocar o funil. E a gente só vai despejar o líquido dentro, ó. Tá vendo? Tem que colocar bem rapidinho. Pronto. Ó como ele ficou bonitinho. A iluminação tá um pouquinho fraca aqui, mas ó. Tá vendo? Fica a nossa geleia. Olha que bonitão. E agora é só amarrar. Da mesma forma. Passa aqui por dentro. Deixa o nozinho bem baixo, ó. Tá aqui o nosso geladinho, tá vendo? Muito simples, gente. Muito bonitão que fica. Ó. Tá vendo? Uma graça, né? E a gente vai fazer isso aqui pra todos.